Mais um pouquinho. Oh. Quantos sentem a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar? Se você fala em línguas, e se você não fala, ok, faça a oração do seu jeito. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas agora. O Espírito Santo está aqui. E Ele tem liberdade. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade. Diga isso, Espírito Santo de Deus, você tem liberdade. Faça como o Senhor quiser. Vem nos constrange. Vem e nos constrange. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos constrange. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos constrange. Oh, Espírito Santo. Oh, Riabasteria Malaisei. Eramastariera Serabacheie. Nanalasari Hanalasteire Bacheira Nas. Talabraseri Condoche Erebacherie. Oh, Rabasei. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Pode se sentar, mas fique neste mover, não perca este mover. Se você está acompanhando, você que está acompanhando aí pelo Facebook online, não perca este mover. Oh, Sharebaharibanashai. Se você está ouvindo isso, está num ambiente agitado, na sua casa, no seu trabalho, se você puder ir até algum canto, em algum lugar, e ficar ali quietinho. Porque eu não sei o que o Espírito vai fazer, mas algo novo Ele vai fazer. Algo novo Ele vai fazer. Quantos aqui creem nisso? Não perca este mover. Não perca, não perca, não perca, não perca. A palavra de hoje, aquilo que o Senhor... É engraçado, porque o Senhor veio falando. Não perca, o Espírito Santo vai falar. Gente, eu quero apresentar a vocês o preletor desta noite. Ele é conhecido como Espírito Santo de Deus, Holy Ghost, Espírito Santo em espanhol, Ruach HaKodesh em hebraico. Ele é o preletor desta noite. Fique atento àquilo que o Espírito vai falar a você.
Fique atento às respostas de oração que o Espírito vai trazer ao teu coração, à tua mente, ao teu espírito, com direções específicas sobre o que você deve fazer essa semana. Quantos querem, eu não sei, mas eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Quantos querem levar essa presença para dentro da sua casa, do seu escritório de trabalho, seja lá para onde você for essa semana? Se alguém aqui conseguiu uma semana de férias e vai para a praia, vai para algum canto, tá, com a família, quantos querem levar essa presença? Não perca esta presença. Oh, tem algo que o apóstolo Maurício falou com a gente antes do início da pandemia, no ano passado, com um time de pregadores. Nós tínhamos uma diretriz, ele deu algumas orientações sobre como pregar, e num determinado momento ele falou, mas agora está muito mecânico, a gente precisa dar mais liberdade para o Espírito. Teste, por exemplo, pregar sem slides. E eu tenho uma tendência de fazer, eu sou professor de profissão, etc. Eu falei, olha, eu quero me desprender, eu não trouxe nem meu laptop, eu trouxe algumas anotações que o Senhor me deu hoje pela manhã, mas eu não quero estar preso, porque se o Espírito Santo mandar parar e orar, eu vou parar e orar, e eu não vou. Esquece a pregação, está escrito, se quiser eu te mando depois pela internet, te mando pelo WhatsApp. O Espírito Santo tem que ter liberdade. E vocês me perdoem se você achar estranho isso aqui, mas o Senhor me levou a estudar, e tem me levado a estudar um pouco sobre os movimentos de avivamento que já houveram. Quantos já ouviram falar do movimento lá da Rua Azusa, lá na Califórnia? Que eu estou terminando de ler um livro que é o depoimento, que é o testemunho do Frank, que foi uma das pessoas que foi testemunha viva deste momento específico da história, que acompanhou o trabalho feito pelo irmão Seymour naquela época, e todo esse movimento. E eu comecei a ler aquilo e eu falei assim, eu não reconheço essa igreja que ele fala, eu não reconheço essa igreja. O que nós temos hoje não chega nem perto daquilo, mas era assim. Uma palavra que o Espírito me destacou nesse depoimento, nesse testemunho, é espontaneidade. O que é espontâneo aqui? Eu vi movimentos espontâneos aqui no louvor e eu fiquei feliz. Porque hoje em dia a gente programa tudo, a gente ensaia tudo, a gente faz tudo planejado, e não que isso não deva ser feito assim, mas se nós não damos liberdade para o Espírito Santo de Deus fluir, você sabe que tem muita gente que se afastou, sabe que tem muita gente que se afastou do Senhor, ou nesse momento está meio bravo com Deus, porque em determinados movimentos da igreja do Senhor, no meio de gritaria, de mover, de sapatear, teve uma experiência emocional e não espiritual com Deus, e depois viu que aquilo não produziu efeito nenhum, e falou, agora eu estou bravo com Deus, porque ele achou que aquela experiência emocional valeu de alguma coisa. E o que nós precisamos buscar do Senhor é uma experiência espiritual. Você vai entender algo naquilo que eu vou falar aqui. Uma coisa que Deus também tem tratado comigo, conversei com o apóstolo Maurício sobre isso, sobre equilíbrio. Uma coisa que o mestre Cipriano, fundador desse ministério, falava, que nós precisamos buscar equilíbrio nas 3 partes do nosso ser. Quais são nossas 3 partes? Corpo, alma e espírito. Não é porque eu saí correr e fazer um exercício físico que eu me desconectei com o espírito. A gente tem muito isso. Eu estou fazendo algo agora para o corpo, estou me alimentando, estou comendo, então não estou ligado no espírito. Você tem que estar ligado no espírito, ao mesmo tempo que você está aqui, conectado com a tua alma, que tem um direcionamento, que faz a conexão do espírito com o corpo, enfim. E tem que haver unidade entre essas 3 partes. Mas as experiências que você tem que viver, tem que partir do espírito. Eu coloco aqui porque eu entendo que o movimento espiritual acontece aqui, no centro do nosso corpo. Quando você começa a estudar um pouco sobre essa questão do corporal, quem não entende nada de espiritual, fala que aqui também é o centro instintivo do nosso corpo.
E quando eu estudo isso, eu falo, é realmente o instinto, ele é aqui. O emocional aqui. A mente aqui. O racional aqui. Mas o espiritual está aqui. Presta atenção nisso, é algo que Deus vem falando comigo. Não é nenhuma grande doutrina, nem nada. Você depois estudando a palavra, o Senhor vai confirmar se isso é ou não. Eu sinto o Espírito Santo aqui. E aqui também você tem a conexão com os instintos do teu corpo físico. Mas dentro de nós há um portal que pode ou não ser aberto pelo Espírito Santo de Deus. Você lembra daquele versículo que diz, de dentro de você fluirão rios de água viva? Ah, mas o que a gente busca não é do alto? Sim, é do alto, do Pai das luzes o que a gente busca, a unção, a graça, a glória, não é isso? Não vem... Mas, quantos aqui conheceram o Davi Rebojo? Ele fala sobre isso, sobre portais, foi ele que eu ouvi falar pela primeira vez desse termo, portais. E eu entendi que é um portal que se abre aqui, é por isso que o espiritual flui de dentro de mim, flui de dentro do meu corpo. Mas para isso, para esse portal se abrir, você precisa estar conectado com o Espírito Santo de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa desejar o Espírito Santo de Deus. E nem sempre é com gritaria, nem sempre é com... Não que Deus não se manifesta assim no meio da gritaria, da unção, do pula-pula. Na época da Rua Azusa, eles contam que havia nas paredes dos locais onde se reuniam, alguns cartazes dizendo... Fale baixo. Fique em silêncio e ouça o Espírito Santo. Tem gente que aqui não consegue mais parar e ficar em silêncio. E por isso não ouve mais o Espírito Santo de Deus. Ouve agitação, ouve bagunça, ouve influências diversas. Mas não consegue. E aí é por isso que... Já ouviu falar de profetada? Eu não estou falando de profecia agora, estou falando de profetada. Aquela profecia que... saiu vazado, não tinha nada a ver com você. Quem já levou uma profetada? Eu já levei várias. Eu conversava com um grupo de amigos e falava sobre isso. Kennedy Reagan, um grande servo do Senhor, um grande mestre na palavra, falava sobre algo. Se o Espírito Santo habita em você, quando chega uma profecia, você não precisa tratar mal. Se levou uma profetada, não precisa tratar mal quem te deu a profetada, não. Mas veja se dentro do seu espírito, algo que o Kennedy Reagan chama de testemunho interior. Testifica. Ardeu em teu coração? Eu não sei porque eu não ouço mais a voz do Espírito, eu não sei mais o que é ouvir a voz do Espírito. Você não consegue silenciar e ouvir o Espírito Santo dentro de você. Mas hoje você vai ouvir. Porque no silêncio, o Espírito Santo vai falar. Não perca esse mover. Vou compartilhar um pouco daquilo que o Espírito falava comigo hoje. É interessante, porque eu pensei num primeiro momento em falar com vocês sobre equilíbrio alma, corpo e espírito, que é um tema que eu tenho pregado em alguns momentos, em alguns locais que o Senhor me levou. Mas hoje de manhã, num grupo de WhatsApp, aqui o natural conectando com o espiritual. E esse grupo de WhatsApp é um grupo de irmãos da primeira igreja que eu fiz parte, quando eu era pequeno, 5, 6 anos de idade. Meu pai se converteu e nós congregamos em uma igreja chamada, na época, Igreja Evangélica de Pinheiros, em São Miguel Paulista, na Vila Pedroso. E depois de muito tempo, no ano passado, nós nos conectamos vários que eram membros daquela igreja, que já nem está mais lá, nem tem mais, ele mudou o nome, enfim. Estamos conectados e eles começaram a falar sobre o que é mais importante, a palavra ou o exemplo? A palavra ou a ação? E aí se quiser colocar, não sei aqui, aí eu montei isso aqui, ó, palavra. Então o tema desta pequena ministração, mas é o Espírito Santo que vai falar aqui e ele vai fazer o que ele quiser. Se for para interromper aqui, eu interrompo no momento que ele falar. Mas acompanhem comigo, palavra e ação, o que é mais importante? Muito provavelmente você deve lembrar de algum, exemplo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Já ouviu isso? Isso aí é um exemplo errado que o mundo dá, né? Uma frase que aí o pessoal lança. O exemplo é o que vale, o exemplo, não é? Não, mas a palavra também é importante. Na verdade, a polêmica no grupo surgiu por causa de uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, que diz assim: pregue sempre, e apenas se for preciso use palavras. Alguém já tinha ouvido essa frase? E o pessoal começou uma polêmica, mas como vamos pregar sem palavras? Eu sei que o exemplo é importante, mas sem palavra não dá.
não tem comunicação. E aí eu, assim, deixa eu contribuir como um professor também de comunicação. Eu e Samir caminhamos juntos nessa questão da oratória, da comunicação, da redação da comunicação escrita. E aí tem um estudo da comunicação que diz que, dentro da responsabilidade na comunicação, 7% apenas da comunicação são palavras. Mas veja que 7 é um número profético, hein? É o número da plenitude. Ah, mas a pessoa fala assim, mas as palavras têm importância. Sim, claro que tem 7% da comunicação, isso é importante. 38% tem a ver com a entonação, essa musicalidade que existe na voz. Não é um negócio que a gente fala assim o tempo inteiro do mesmo sentido. Não, é uma musicalidade, há uma entonação naquilo que é dito. Você sabe se o que está sendo dito com ênfase, se não, se eu estou triste, se eu estou muito alegre, se eu estou exultante, por causa da musicalidade. 38% da comunicação é isso. Mas 55% da comunicação, segundo esses estudos, é não verbal. Se você estiver parado, sentado num canto aqui, olhando com cara feia, com cara emburrada, você está comunicando, não me enche o saco, estou triste, estou bravo, sem falar. E a gente está vendo muito dessa comunicação não verbal, porque todo mundo com máscara. É difícil, né, de entender o que alguém fala. Às vezes a gente tem que perguntar, o quê? Fala de novo, não entendi. E o não verbal precisa ser dito. Não, então eu preciso gesticular, eu preciso falar, eu preciso mostrar, eu preciso... Ou então escrever, né? O que vai envolver palavras também, mas eu preciso me expressar de alguma forma. Ok. Agora, veja só, aí a gente falou assim, ok, palavra é importante, claro, mas palavra deve implicar em ação, certo? E aí, olha só, Mateus 5,37, se você quiser anotar só os pontos, não precisa nem abrir. Está lá em Mateus 5,37, depois você vai ver no Facebook, onde tiver gravado essa pregação, ou então anota depois em casa, você olha de novo, diz assim, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno, diz a palavra. Palavra é importante? É. A palavra do cristão, segundo a Bíblia, implica em ação. Se eu falei que sim, é sim. Se eu falei que não, é não. O que acontece hoje é, eu falo que sim e é não. Eu falo que não e é sim. Alguém te pergunta assim, tá tudo bem? Você fala, tá tudo maravilhoso, mas tá muito ruim. A gente tem um orgulho, né, que não deixa a gente falar, tá ruim, ora por mim, irmão. E tem gente que tem uma tendência de falar que tá sempre ruim também e não abre a boca nem para profetizar que vai ficar bom. Então, equilíbrio. Nem uma coisa, nem outra, equilíbrio. Profetize. Mas a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Senão nós estamos representando mal o nosso Deus. Palavra implica em ação. No texto do Evangelho de João, diz que Cristo é a palavra. Olha lá, João 1, diz assim, 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Já ouviu isso? Em algumas versões está, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra é verbo. E verbo, para quem já estudou língua portuguesa, quem lembra ainda, verbo é ação. Palavra é ação. Se não é, deveria ser. Palavra é ação. Agora, quantos lembram daquela parábola que fala sobre os filhos, 2 filhos, um pai que fala assim, filho, vai lá na lavoura lá, eu preciso da tua ajuda. E o filho fala, não quero, não vou. Quem lembra dessa parábola? Só que aí ele se arrepende, fala assim, não devia ter dito isso, acho que melhor ajudar meu pai e vai. Aí o outro filho falou assim, não, pode contar comigo, pai. Tamo junto. Aí ele não foi. O que vale mais, a palavra ou a atitude? Gente, entenda que palavra implica em ação. O outro falou que não, mas ele se arrependeu. E o que valeu? Ele foi fazer. A Bíblia fala, isso está em Mateus 21, versículo 28 a 31. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele porém respondeu e falou, não quero não, pai. Mas depois ele se arrependeu e foi. E dirigindo-se ao segundo falou de igual modo e respondendo ele disse, eu vou, senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Isso é para nossa vergonha. Porque algo que surgiu lá na polêmica do grupo é, mas então tem um monte de gente que mesmo que não é cristão, faz o bem. Verdade ou não? Verdade. Estão fazendo o bem. E você que deveria fazer, que você que deveria representar a verdade e o bem e tal, e não faz. Eu me lembro da pregação de um pastor muito querido. Faz tempo que eu não vejo já, um mestre na palavra.
Ele falava assim, geralmente as pregações dão muito ênfase no que você não deve fazer. Não faça isso, não faça aquilo, não faça, e não dá ênfase no que você tem que fazer. Palavra implica em ação, e você tem que colocar em prática a palavra de Deus. O que a palavra te ensina, você tem que ser. Se você é luz, você tem que refletir a luz onde você estiver. Se você é sal, você tem que temperar essa sociedade, fazer a diferença. Uma das coisas que todas as histórias de avivamento mostram, é que o avivamento não era só interno aqui, movimentava, uhul, 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 mas quando você sai ali fora não aconteceu nada. Um dos reflexos dos grandes avivamentos é que de uma forma ou de outra, sobrenaturalmente, as pessoas fora, a sociedade fora, o bairro começava a mudar. O pessoal estava aqui buscando, clamando, orando, ministrando, e o bar ali na esquina fechava, porque o cara que estava ali dentro do bar, de alguma maneira ali, sem estar aqui, o Espírito Santo constrangia, ele se arrependia dos seus pecados, ele entendia que aquilo que ele estava fazendo ali estava ruim. Eu não estou criticando quem é dono de mar nem nada disso, eu estou falando, é uma coisa que acontecia, a pessoa de repente num prostíbulo ali, num centro de prostituição, num lugar, e fechava, e se transformou, o bairro, a cidade, o estado, havia uma transformação que ia além das portas da igreja, porque o povo de Deus buscava a presença do Espírito, e se enchia do Espírito, e se constrangia em virtude dos pecados, e confessava os seus pecados, e se arrependia, e dia e noite o desejo era estar na presença do Pai, era estar na presença do Espírito. Olha só, uma frase sempre me leva a reflexão. Eu já falei essa frase em outra oportunidade, mas como tem muita gente nova que talvez nunca tenha me visto pregar aqui, a verdade na boca do ímpio continua sendo verdade, a mentira na boca do crente ainda é mentira. Palavra aí de novo. Palavra tem que levar a ação. O servo de Deus prega, fala uma bobagem, fala uma mentira, é mentira. E se o ímpio estiver falando a verdade, tem gente que já se escandalizou de algumas vezes que eu postei alguma coisa, ou comentei, por exemplo, usando o Chico Xavier, ou alguma outra referência, ou Buda. Mas o negócio é o seguinte, se o Buda falou uma verdade, que está na palavra, que é princípio bíblico, continua sendo verdade, não deixou de ser verdade, porque foi o Buda que falou. E a gente precisa aprender a reconhecer isso. Jesus é a verdade. Pelos frutos reconheceremos se a verdade é boa ou não. Lucas 6,44, fala, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Quantos aqui já falaram alguma coisa e se arrependeram e falaram assim, eu falei da boca para fora, eu falei na hora do nervosismo, falei sem pensar. Quantos aqui já tiveram alguma vez fizeram isso? Olha o que a palavra fala, Mateus 12,34, raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância o seu coração, disso fala a boca. Do que está cheio o teu coração? Do que você está enchendo a sua vida? Ah, saiu. Se saiu, o que você está? Você está colocando coisa aí dentro que não deveria colocar. Por isso que saiu na hora do nervosismo. Por isso que quando você falou sem pensar, saiu sem pensar aquilo que está dentro de você, que é impureza. E eu digo a você, o Espírito Santo está aqui, Ele quer te constranger, Ele quer arrancar de você tudo aquilo que está te fazendo mal, Ele quer tirar de você toda a impureza, Ele quer arrancar de dentro da sua mente toda a raiz de amargura, e Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer preencher você por completo. Ah, se suas três partes estiverem em equilíbrio, o que sairá de você será algo bom. Mas será que a palavra vem sempre antes da ação? Porque, via de regra, se você parar para pensar, num estudo simples sobre como a mente funciona, etc., a gente pensa, fala, e pode ser que a gente faça ou não, depende. Então, em tese, em teoria, primeiro vem a palavra, certo? Quantos aqui já ouviram um testemunho? Quem aqui é crente de bastante tempo já ouviu? De alguém chegou para você, pode ser que isso tenha acontecido com você, alguém chegou para você, você não precisou pregar, não estou dizendo que você não tem que pregar a palavra, não, pregue em tempo e fora de tempo, está escrito na palavra, faça isso, mas chegou um tempo, você não sabia como falar de Jesus para uma pessoa, mas em algum momento essa pessoa chegou para você e falou assim, eu não sei, mas tem algo diferente em você, eu não sei o que é, não consigo perceber, eu fiquei te analisando, tem alguma coisa. Não foi alguma coisa que você falou, sei lá, é a tua vida por completo, ou alguma coisa que eu não sei o que é.
Você não tinha falado de Jesus para essa pessoa. Talvez você até tenha sentido vontade, mas não sabia como e não foi. Mas a pessoa chegou em você e aí você teve a oportunidade de... Vou te dizer, você quer que eu te conte mesmo o que é? É Jesus. Jesus transformou a minha vida. Jesus refez a minha história. Jesus me deu uma oportunidade de restartar, reiniciar, resetar tudo que eu fiz de errado no passado. Apagou o meu passado de pecado e me deu a oportunidade de fazer tudo novo. E a pessoa se converte, por quê? Começou com palavra não, começou com algo. Algo que você comunicou sem falar. Nem sempre a palavra precede a ação. Mas aí, você gostaria de receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Geralmente essa é quando a gente, né, tem essa oportunidade, é Jesus. Você quer Jesus? Aí precisa da palavra. Olha, por isso que uma coisa está ligada diretamente com a outra. Texto talvez mais conhecido, como é que a gente leva a pessoa para Jesus? O que tem que fazer? Romanos 10, 9 e 10, aliás, se tem alguém aqui que afastou-se dos caminhos do Senhor, ou se sente afastado, e hoje é dia de reconciliação com o Pai. Se você está aqui e nunca aceitou a Jesus publicamente, este é o momento de você fazer isso. E olha o que a Bíblia diz, como é que eu faço para aceitar Jesus? Para ser cheio do Espírito, para sentir isso que vocês estão sentindo, que eu estou sentindo, essa atmosfera, eu quero isso sempre. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versículos 9 e 10. No caso aqui que a gente citou uma vida de bons exemplos que reflete Cristo de forma sobrenatural, é capaz de gerar a oportunidade para que você possa pregar a Jesus com palavras e levar alguém com palavras, através de palavras, a aceitar a Jesus. Você sabe que há países que não se tem, há países que não se tem a liberdade de pregar livremente, de falar de Jesus. Eu li o ano retrasado, não sei se foi ano passado ou retrasado, a história do irmão Yun, não sei quantos conhecem. Um missionário chinês, que esteve preso por cerca de 20 anos, foi preso diversas vezes, e ele pregava Jesus na China comunista, foi torturado, e ele não podia, quer dizer, lá eles não podiam, não se tem liberdade. Se você falar de Jesus, se você tiver uma Bíblia, vão te prender, vão te matar, vão te torturar, vão obrigar você, vão tentar obrigar você a negar este Cristo, negar a Bíblia. E aí como é que eu faço se eu não posso pregar com palavras? Pregue sem palavras. O Espírito Santo, Ele é presente, Ele se faz presente, Ele é real. E se você está cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo sem abrir a boca, alguém perto de você vai sentir essa presença. E ele vai ser contagiado por esta presença. Não somos nós que convencemos alguém do pecado, ou a respeito de Jesus, ou a respeito da pregação. Por isso que quem aqui tem medo, vergonha, eu não tenho uma boa oratória, eu não sei falar bem, não precisa ter medo de falar de Jesus, porque não é você que convence. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai levar as pessoas à sua volta à conversão. Há uma experiência pessoal com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo. Você precisa ser tão cheio de Cristo, que sobrenaturalmente as pessoas vão ver Ele em você. E eu estou falando sobre o pregar sem palavras, sobre o deixar o Espírito Santo fluir, para que as pessoas, se você está cheio de Cristo, cheio do Espírito, as pessoas vão perceber isso. As pessoas vão sentir essa presença. Fernando, então você é uma pessoa muito instintiva, bastante espiritual. Gente, quem me conhece um pouquinho sabe que a minha formação é letras. Eu sou professor de português e inglês, eu trabalho com comunicação. Eu sou professor de literatura de formação. Existe livro sem palavras? Não estou tirando de forma alguma
a importância das palavras. Como é que a Bíblia, por exemplo, como é que nós teríamos todas as experiências, a palavra de Deus que é viva e eficaz hoje para nós, se não fosse através de palavras que foram escritas e preservadas pelo Espírito, para que não fossem modificadas, alteradas? Palavras. Mas presta atenção, muitos que estão no mundo não leriam a Bíblia, talvez nem conseguissem ler a Bíblia, talvez até hoje nunca tenham aberto a Bíblia para ler nada, nem o Salmo 23, nem o Salmo 91, eles só ouviram alguém falar que tinha. Tem gente que até tem isso aberto ainda, a Bíblia lá aberta no Salmo 23 ou o Salmo 91 em casa para espantar mosca lá, ou sei lá, os maus espíritos, ou que sei lá o que eles acreditam. Uma pessoa mesmo nunca pegou para ler, deixa eu ler. Aí eu quero dizer a você, você tem que ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Tem muita gente que nunca vai ler a Bíblia, ou não vai chegar a ler a Bíblia completamente. Mas você faz isso, você tem buscado. Você está cheio do Espírito, e as pessoas vão olhar para você e vão ver a palavra de Deus fluindo de você. Jesus disse, minhas palavras geram vida, elas são vida. João 6, versículo 63 diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Lá no princípio, no Gênesis, no começo de tudo, nos primeiros versículos da Bíblia, está escrito lá no versículo 3 de Gênesis. As palavras têm poder criativo, disse assim, disse Deus, haja luz, Deus disse, haja luz, e todas as coisas que foram feitas, Deus disse e foi feito. As palavras têm que gerar vidas, as palavras de Jesus eram espírito e vida, e as palavras que você diz, são espírito e vida? E se não são, podem ser. Cuidado, a Bíblia fala para você ter cuidado de não falar aquilo que não edifica. Se você estiver cheio do Espírito Santo, as palavras que você vai dizer terão poder criativo. Quando você profetizar na vida de uma pessoa, eis que te digo, o Senhor vai abrir caminhos, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai liberar esta causa na justiça, o Senhor vai curar esta doença. Quando você disser isso, a palavra de Deus, se você está cheio de Cristo, cheio do Espírito, as palavras que você profere são Espírito e vida. A fé sem obras é morta, a palavra sem ação não produz nada. João 1,14 diz, e o verbo, a palavra, a ação, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. De quem João está falando? De Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a ação. Jesus é as duas coisas, palavra e ação. Citei agora há pouco para vocês, o pessoal no mundo costuma dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Já viu aquele pai que ainda fuma e fala, filho, não, nunca bote um cigarro na sua boca. Mas pai, o senhor fuma? Não, mas eu estou fazendo, está errado, não faça. No mundo a gente ouve essa expressão, e muitos de nós como cristãos temos sido influenciados por essa ideia, senão não haveria uma discussão lá no grupo do WhatsApp. É palavra, é ação, o que é mais importante? As duas coisas são importantes, Jesus é a palavra e é a ação. Não tem que haver, não deveria haver uma coisa sem a outra. Elas são sinônimas, essas palavras, ou deveriam ser. Passa o slide aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler. Isso daqui tem um amigo nosso que ele gosta de fazer uns memes. Então lá nessa brincadeira, dessa polêmica, ele estava do lado do time das palavras. Sem palavra não dá. Não que o exemplo não seja importante, mas a palavra tem que ter. Aí ele zoou, né? Porque eu falei, mesmo sem falar, né? A gente pode estar expressando. Aí o que ele fez? Ele botou, esse é ele. Meu amigo Milton, se vocês estiveram ouvindo, eu estou usando o seu meme na ministração aqui, olha lá. O meme dele, ele está sentado do lado de uma estátua, e ele falando assim, adoro o seu testemunho, você é tão centrado, não murmura, não rouba, não mata, você tem um brilho diferente, passa uma paz, um ar de sabedoria, você me fez querer ser uma pessoa melhor.
tirando sarro da gente que estava defendendo a linha de que eu estava naquela, não, palavra e ação tem que ser junto. E ele, não, eu sou do time das palavras, a ação é importante, mas a palavra não dá, tudo começa com a palavra. E aí eu lembro que no comentário entre nós, eu aprendi muito com essa conversação ali. Eu me lembrei da frase, Jesus falando em Mateus, olhem os lírios do campo, as aves dos céus, vejam que elas comunicam. Eu falei para ele, a estátua não vale, porque a estátua não tem vida. Para você comunicar vida, tem que ter vida. A Bíblia não fala que para você louvar o pessoal do louvor. Sabe quem não pode louvar? Quem está morto. Já morreu, não tem vida, não tem como louvar. Está vivo, louva. Todo ser vivo, louve. Tem vida para eu poder transmitir vida nas minhas palavras, ou com o meu testemunho, ou com a minha vida, ou em silêncio. Eu preciso ter vida dentro de mim. Sem vida não tem como, a estátua não tem como. E olha que o que a estátua representa, ela até mostra, o carinha lá sentado, eu poderia dizer que existe um significado na figura, mas o significado existe porque alguém criou essa estátua, fez essa escultura e criou essas características. Se existe alguma vida ou algum significado, até mesmo na estátua, é porque alguém com vida gerou isso. Isso não existe, isso aqui foi feito por alguém, essa estátua foi feita por um escultor que tem vida. Olha as aves dos céus, olha o lírio do campo, tem vida. Se o Senhor Deus cuida deles, da forma como cuida, será que Ele cuidaria de você? Se Deus cuida da flor, das plantas, dos animais, das aves, com perfeição, as veste, as alimenta, muito mais, olha o que está comunicando a imagem, o que não está falando com palavras, muito mais eu farei por você, meu filho. O Pai te adotou. Você é filho? Muito mais Ele fará por você. Ambra deixou-as. Concluindo. Mas não vamos perder esse momento. O Espírito Santo quer fazer algo novo. O que eu concluo disso aqui? Não tenho 3 pontos, não tenho 4 pontos, não tenho 5 pontos. Eu fui deixando isso fluir de forma espontânea, aquilo que o Espírito veio falando. Mas há uma conclusão, sim. Jesus é a palavra e a ação. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai transbordar em amor. Deus é amor? Se Deus vive em você, o que sai de dentro de você? O que tem que sair de dentro de você? Amor. Amor exponencial. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai transbordar amor. Quanto mais você ora e age, olha só o que me veio. Oração. Ora, fala, palavras. Ação. Oração é palavra com ação. Quanto você tem orado? Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa se comunicar com Ele. Quem aqui é casado ou convive com a família aí, ou tem pessoas com quem você convive há bastante tempo? Casamento é muito legal disso. Eu vou fazer 18 anos com a Simone já e 17 anos de casamento esse ano. É uma vida, né? E olha que interessante. Quando a gente se conheceu, nem sempre eu reconhecia o que ela queria ou deixava de querer só com um olhar, com um gesto, com uma expressão, com um levantar de sobrancelhas. Mas depois de 17 anos, eu ainda não sei tudo, ainda não percebo tudo, é uma constante. Tem coisas que a gente vai descobrindo, os relacionamentos são assim. A gente vai se descobrindo, a gente vai se renovando, a gente vai mudando. A Simone não é a mesma mulher com quem eu me casei há 17 anos atrás, e eu não sou o mesmo homem com quem ela se casou. Por isso que é uma constante descoberta. Agora, a intimidade faz com que você consiga se comunicar com o outro sem palavras. A gente vai ficando cada vez mais bom nisso. A gente começa a perceber coisas que parecem, eu pensei nisso, você também pensou. Eu estava pensando nisso.
intimidade. Você quer fluir amor de Deus? Tenha intimidade com Ele, fale com Ele, esteja em oração, exerça a fé. Suas palavras estarão de acordo com a sua atitude e vice-versa se você fizer isso. Palavra e ação devem ser duas coisas que estarão sempre juntas e são inseparáveis. Uma pergunta: o que as palavras, mesmo aquelas ditas em silêncio, porque o silêncio fala e fala forte também, o que as suas palavras estão gerando dentro da tua casa, no teu trabalho, à sua volta? Que tipo de atmosfera você está gerando com as suas palavras? Suas palavras têm gerado espírito e vida, desafio. Encha-se do Espírito Santo e ministre vida, e libere espírito e vida onde você estiver, por onde você passar. Busque o equilíbrio. O último slide, eu só tenho 3 slides aqui, joga o slide aqui, ó. É um desafio, lancem-se ao mar. Só que mar na verdade não é esse mar, mas veja que também é profético isso. Gustavo Alves vai estar ministrando. Quem chegou a acompanhar uma ministração do Gustavo, do pastor Gustavo lá de Brasília? Ele falou sobre algo tão maravilhoso na conferência o ano passado. A primeira ministração lá em São José. Então se você não viu, está no YouTube, você pode assistir depois. Ele falou sobre algo naquela situação em que os discípulos foram para o mar. E Jesus ficou orando e depois Jesus andou sobre as águas. Quem lembra do episódio? Se você pegar esse texto, você vai ver que a Bíblia diz que não foi uma atitude assim, uma decisão tomada pelos discípulos nem nada. Jesus falou, vão para o mar. E depois eu dou um jeito de chegar para vocês aí. Vão lá. Sabe o que quer dizer? Jesus mandou eles para... Jesus sabia, sendo Deus, sendo homem, mas sendo Deus, que estava mandando os discípulos para o meio da tempestade. Sim ou não? Pode ser que você esteja no meio da tempestade hoje. No meio do furacão, do tufão. A coisa está complicada. Mas os discípulos precisavam aprender a exercer fé. E Jesus falou, vão. Jesus mandou os discípulos para o meio da tempestade. Você está entendendo? Você está no meio da tempestade por quê? Porque está em pecado? Pode ser. Muita coisa dando errado, que você está fazendo as bobagens. Não vai usar isso que eu estou falando como desculpa para continuar no pecado. Mas pode ser que você tenha se questionado muitas e muitas vezes, Senhor, mas o meu coração está em Ti. Eu tenho me colocado, me prostrado, buscado, eu não sei o que acontece, eu estou ainda no meio da tempestade, eu estou no deserto, sei lá. Vou usar a referência do mar, porque é o mar aqui agora. Estou passando por isso. E o Senhor está te dizendo, estou te forjando e te preparando para entrar em um novo nível. Eu acredito muito nisso, eu estou com uma alta expectativa para 2021. Não porque eu acredito que 2021 vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Acabou a pandemia, a vacina curou todo mundo, está tudo certo, não vai ter problema, a crise econômica acabou. 2021 vai ser tudo belezinha. Não. Só que o ano passado foi um ano de preparação para nós. Nos tornamos mais resilientes. Estamos mais fortes e mais confiantes no Senhor do que nunca. E se estamos passando por essa prova e somos aprovados, nós poderemos viver aquilo de maior, de um nível maior que o Senhor quer que você viva, aquilo que o Senhor tem para você, lugares mais altos. Você precisa estar preparado. Nós passamos por um 2020 de preparação, ainda estamos em preparação, mas se você permanecer confiante no Senhor, não é que tudo vai melhorar não, mas você vai caminhar em lugares, numa outra dimensão, no meio da dificuldade, mas numa outra dimensão, e você vai trazer pessoas para a dimensão onde você está, porque você já passou pela prova e já venceu, e já lutou. Quando Pedro teve a coragem de falar, os discípulos quando viram Jesus, eles estavam tão despreparados ali, tão na carne, vamos dizer assim, que Jesus que estava com vergonha, eles veem Jesus e eles não reconhecem Jesus. Já viu isso? Já viu isso? Você está passando pela prova e o Senhor te dá uma vitória, mesmo que seja uma pequena vitória, e você não reconhece a vitória, porque você está tão focado no problema, o teu foco está tão na tempestade, que Jesus aparece na tua frente e você fala, é um fantasma. Não, é Jesus, sou eu. E aí Pedro, ousado,
posso ir aí então? E aí Pedro se lança ao mar. Enquanto ele não voltou a olhar para a onda e para a tempestade, ele andou sobre o mar. Ele andou sobre as águas. Você quer andar sobre as águas? Você tem que se lançar no mar. Aqui está pequenininho, não sei quantos, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês essa mensagem por escrito sobre equilibrar as nossas 3 partes. E o mar virou para mim o M, o A e o R, três coisas que nós precisamos fazer para buscar o equilíbrio nas nossas 3 partes: corpo, alma e espírito. Tem que haver movimento, tem que haver exercício. Carne, físico, mente. Por isso é importante ler. Ler é uma das principais formas de exercitar a sua mente. E também de alimentá-la, que é o segundo ponto. Espírito. A Bíblia fala da importância do exercício espiritual. A minha Bíblia Viva fala, é muito importante você exercitar a piedade, o amor, ministrar isso é exercício para o teu espírito. Tem que haver movimento. Mas também você precisa se alimentar. E não é só o espírito que alimenta, porque tem crente que larga a mão do físico, O pessoal fala tanto que crente come, crente não sei o quê, crente não cuida do corpo. Tá? O apóstolo tem nos dado, o apóstolo Maurício, o exemplo de precisamos cuidar das 3 partes. Tem que cuidar do físico, tem que alimentar assim bem, não vai colocar porcaria aí dentro. Tem que alimentar aqui, tem que alimentar o espírito. E a palavra de Deus é nosso principal alimento. E o terceiro aspecto, para que a gente busque esse equilíbrio, tem que haver relacionamento. Não tem forma de Deus se mover se não houver relacionamento. O nosso físico, eu sei por isso que é tão difícil a gente manter o distanciamento social. Porque o nosso físico anseia por contato, por relação. Assim como a nossa mente busca se conectar com outras mentes, da mesma forma o espírito se move através da unidade do corpo de Cristo. Relacionamento. Relacione-se. Não use a pandemia como desculpa. Eu sei que alguns têm uma personalidade. Eu já sou mais retraído, sou mais quietinho, sou mais no meu canto, sou mais econômico em gastar energias. Precisamos nos relacionar. Mesmo com o distanciamento, com os cuidados, tem que haver relacionamento. É desta maneira que Deus vai se manifestar. É dessa maneira que o Espírito que está fluindo, você está sendo cheio do Espírito. E o Espírito vai alcançar outras pessoas por meio do relacionamento. Pode ser que uma pessoa sinta a presença do Espírito quando você está assistindo um filme, um jogo de futebol, junto com você. Um distanciamento social, no cinema, sei lá. A gente tem mania de achar que as coisas... Gente, precisamos ter unidade nas 3 partes. Vou falar uma coisa aqui de uma maneira metafórica, em virtude de crianças que estão no recinto. Mas dentro do casamento, há um momento de intimidade também entre o casal. Vocês sabem do que eu estou falando, amém? Tem gente que acha que o espiritual não combina com isso. Depois de um relacionamento físico, não existe conexão espiritual. Por exemplo, tem gente que tem vergonha de orar após esse momento. Simone sabe que eu gosto de ir em momentos, depois assim, naquele êxtase do momento, do relacionamento, eu quero orar, eu quero falar, Senhor, o Senhor me deu o Senhor criou isso, essa forma de relacionar com pureza, com santidade. Como eu não posso querer e como eu posso distanciar? Não, agora eu não estou no Espírito, estou na carne. Não, eu estou na carne, no Espírito, na mente. Equilíbrio nas 3 partes. Quero te lançar um desafio. Esse desafio é beleza, é legal. Diga, hoje, esta semana, e quem sabe vire uma prática para sempre. Diga ainda hoje para alguém que você ama essa pessoa, sem dizer nada. Será possível isso? Desafio. Diga para alguém. E durante a semana, busque oportunidade de dizer a alguém que você ama essa pessoa sem dizer nada. Topa um desafio? Deixe o amor exponencial de Deus fluir de dentro de você. Aleluias. Esse pessoal do louvor, é isso. Feche os teus olhos. Você que está na internet,
Tenha um momento agora na presença do Espírito Santo. Nós estamos na presença dEle. É interessante porque nós estamos neste local e a presença do Espírito do Senhor é palpável. E a gente fica assim, né? Mas tem gente que não está podendo vir, né? Em virtude dessa questão da pandemia. Mas se o Espírito está se manifestando aqui, esse mesmo peso de glória pode chegar a você que está ouvindo esta ministração agora. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E eu não vou fazer nenhuma oração específica por cura ou por nada disso. Mas se o Espírito Santo está aí, se há um peso de glória e de unção agora, chegando a você na tua casa, eu quero dizer a você, se você está enfermo, você vai ser curado. Se você está sofrendo opressão do maligno e você que está aqui da mesma forma, você vai ser liberto. Oh! Se você está buscando resposta, você tem orado e está esperando que o Senhor te dê uma direção, o Senhor vai te mostrar. Esteja atento. Se você estiver conectado com o Espírito, quando Jesus aparecer, você não vai achar que vai ser um fantasma, não. É um fantasma, não, é o Senhor vindo com a provisão, com a prosperidade, com o dinheiro para pagar a conta esta semana, com a proteção da tua casa e tua família. Você não precisa ter medo, não se deixe. Tenha os cuidados necessários em relação à pandemia, mas como nós oramos aqui, a Raquel orou quando nós estávamos no começo do culto aqui, entre nós, tem muita gente apavorado, e o medo, a gente está ouvindo notícia de gente que foi contagiado já pela segunda vez. Mas não contagiava de novo, uma pessoa voltou o Covid. E meu Deus, um dos números aumentaram e agora o perigo está à tona e a gente começa a ficar com medo e você começa a ficar com medo. E a palavra de Deus diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você vai ser prudente sim, mas não deixe o medo te parar. Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo fazer com que o teu sistema imunológico fique enfraquecido, não permita isso. Seja cheio do Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus. Quero baixar e amanais faz sobre as cheias. Você pode ficar um tempo em silêncio, nós estamos terminando já. Ouça o que o Espírito está falando agora dentro de você. Ouça o movimento, perceba o movimento do Espírito Santo no teu interior.